Olá, vamos continuar nossos estudos falando primeiramente de registro imobiliário. O registro imobiliário ele vem regulado na Lei de Registros Públicos, que é a Lei 6.015 de 1973. E nós ali temos alguns conceitos importantes. Né? Ela é minha ajudante, ela liga a câmera e depois ela desliga para mim, às vezes, quando ela está perto. Se ela não tá, eu desligo, né? E ela quer sempre participar lendo os artigos, né, meu anjinho? Ela vai aparecer na próxima aula. Nas próximas 3 aulas. Eu tô perdida. Agora deixa a mamãe falar. Tá bom. Ok? Bom, então a gente tem um registro imobiliário regulado na Lei de Registros Públicos, que é a Lei 6.015 de 1973. Lei essa que contém alguns conceitos importantes. O primeiro conceito importante que a gente tem é a chamada matrícula. A matrícula, ela é um número identificador do imóvel. E esse número ele é dado, né, no primeiro registro. Né? Então, aquele imóvel passa a ser identificado por aquele número que é a matrícula. Essa matrícula contém uma descrição completa desse imóvel, da sua localização, do histórico de aquisições e de anotações vinculados a esse imóvel, inclusive dos sujeitos que tiveram a propriedade ou algum direito inerente, algum direito real inerente a esse imóvel durante o seu período desde a Constituição, desde a criação da matrícula até o momento em que você está acessando. Um segundo conceito importante é o de registro. Registro, na verdade, ele é um ato que declara quem é o proprietário do imóvel. Né? Então, a gente tem ali registrado em nome dele. E toda vez que há uma transmissão, como uma compra e venda, uma doação, uma sucessão, e aí a gente tem um formal de partilha ou uma escritura de inventário extrajudicial, né? Isso aparece registrado. Mas não é só isso. Se houver algum ônus constituído sobre o imóvel, também aparece como registro. É o exemplo da penhora ou de uma hipoteca que ali aparece. Então, a gente tem a matrícula, que é o número identificador, e a gente tem um registro, que é um ato que anota, né, situações relevantes relacionadas a esse imóvel, né, indicando, na realidade, quem é o verdadeiro proprietário e o que existe de ônus sobre aquele bem. Mas a gente tem um terceiro ato também muito importante, que é chamado de averbação. A averbação faz a anotação de todas as alterações e acréscimos ou reduções incidentes sobre aquele imóvel, né? Então, sobre o imóvel e sobre as pessoas que o imóvel se vinculam. Então, o imóvel é do João, o João se casa, a gente tem que fazer a averbação da certidão de casamento. O João se divorcia, tem que se fazer a averbação da certidão de divórcio. Naquele terreno, o João constrói uma casa, você vai fazer a averbação da construção. Havia uma hipoteca ou uma penhora, vai se fazer o cancelamento da hipoteca ou da penhora. Então, tudo que acontece vai sendo ali colocado, certinho? Então, são conceitos fundamentais: matrícula, registro e averbação. Bom, toda essa parte de registro, né, da propriedade no cartório imobiliário, ela é regulada por princípios. E aí a gente vai falar um pouquinho desses princípios, pelo menos dos que são mais importantes. O primeiro deles é o princípio da territorialidade. Né? O que significa o princípio da territorialidade? Cada imóvel está vinculado a um cartório de registro de imóveis. E esse cartório ele fica onde? Na localidade onde se situa o bem. No passado nem era assim. Eles ficavam mais no centro e isso foi sendo levado para outras localidades depois. Né? Então, existe uma delimitação territorial. Né? Então, tem um ofício registral, que é aquele ofício registral que é responsável por aquele endereço. Então, a matrícula que venha a ser criada, registro ou averbação feitas, tem que ser feito naquele cartório em razão do princípio da territorialidade. Né? Então, um imóvel que está situado, né, no Rio de Janeiro, ele não vai poder estar relacionado a um ofício registral de Niterói. Vai ter que ser aonde? Na cidade do Rio de Janeiro. Essa é a ideia. Né? E isso está delimitado.
né? Sempre. Segundo princípio, que é muito importante, é o princípio da legalidade. O oficial registrador, né, ele só deverá levar a efeito, levar a registro, né, aquilo que for válido, eficaz, legal. Então ele precisa fazer o quê? Um exame prévio da legalidade, da validade, da eficácia dos títulos que são levados até ele, né? E por quê? Porque ele não poderá levar adiante o registro desses títulos inválidos, imperfeitos, ineficazes. Então, o princípio da legalidade. O terceiro princípio é o princípio da publicidade, né? O ato registral, né, ele goza de uma presunção, né, uma ficção de conhecimento de todo mundo, né? É diferente, por exemplo, de uma decisão judicial. Se eu tenho uma sentença, não é porque essa sentença foi prolatada que todo mundo sabe que ela é pública. Ela precisa ser publicada para que goze dessa presunção. O ato registral não. A partir do momento que é feito, né, se parte do pressuposto, sem uma necessidade de se publicizar, dar publicidade para um outro meio específico, se parte do pressuposto que todo mundo tem conhecimento, né, do que está ali registrado, né? A validade perante erga omnes, né? Todos. Quarto princípio é o princípio da fé pública, né? Os atos registrais, como também os notariais, né? Eles são dotados de fé pública e geram esse sentimento de segurança, de eficácia jurídica, né? E de validade, né? Isso ali é fato, né? Um outro princípio é prioridade. O que é o princípio da prioridade? O nosso quinto princípio. O princípio da prioridade estabelece que existe uma preferência àquele que apresenta o seu documento, o seu título, para registro ou averbação. Então, se eu apresento no cartório de registro de imóveis o meu documento para que ele seja devidamente registrado ou averbado, né, você tem ali um protocolo, uma pré-anotação, um determinado momento, né? Então, quem apresentar em primeiro lugar tem, né, na realidade, a prioridade de ver aquele direito real registrado, averbado, da forma que ele pretendia, e essa prioridade acaba sendo oponível contra todos, né? Então, isso é muito, muito, muito importante realmente. Sexto princípio. Princípio da especialidade. O que é o princípio da especialidade? O imóvel, né, que consta daquela matrícula, ele tem que estar identificado de forma completa, né, bem como que o titular daquele imóvel. Então ele confronta a direita com quem, confronta a esquerda com quem, né, na frente, nos fundos, qual é a metragem, o que tem ali de característica, né? Então isso é uma qualificação mais objetiva que diz respeito ao imóvel, mas também a gente tem que ter uma qualificação subjetiva. O dono, quem é? Ele é brasileiro, ele é casado, né? Então você tem também a necessidade da qualificação completa do seu titular. Então a gente tem também um elemento aí, o que? De qualificação subjetiva. Vai tanto para o imóvel quanto para, né, o sujeito que é titular daquele imóvel. E aí nós temos como sétimo e último princípio, o princípio da presunção, né? Presunção de validade. Esse princípio da presunção de validade, ele é interessante por quê? Porque se nós olharmos, essa presunção, de forma geral, ela é relativa. Então ela é iuris tantum. O que é isso? Até prova em contrário, aquele registro ele é eficaz e tem validade contra terceiros. Isso vem lá no artigo 252 da Lei de Registros Públicos, a Lei 6.015 de 73, e também vem no parágrafo 2º do 1245 do Código Civil. Tá? O nosso código, a nossa lei, né, civil, estabelece o que a gente chama de sistema causal para que haja o afastamento desse registro. Então vai haver necessidade do ajuizamento de uma ação para que ele possa ser invalidado, mas não é de forma absoluta, né? Você admite prova em contrário, então é uma presunção relativa, né? Agora, nós temos, pela Lei de Registros Públicos, uma situação onde a gente tem uma presunção absoluta, tá?
e diz respeito a imóveis rurais que se encontram registrados no que a gente chama sistema TORRENS, T-O-R-R-E-N-S, né? Isso vem lá artigo 277 a 288 da Lei 6.015 de 73, né? Diz respeito à propriedade rural, por isso que a presunção ela é absoluta, ela é iuris et de iuris, ela não admite prova em contrário, é uma coisa muito mais complicada e ela está relacionada a imóveis rurais. Se a gente lembrar historicamente a situação do Brasil, né, o que a gente vê é a importância, né, desses imóveis rurais, né, ao longo da nossa história. Só lembrar a política café com leite e a gente vai entender por que isso surgiu. Então, uma presunção absoluta que não admite prova em contrário, né? E aí você tem ali uma proteção toda especial, certinho? Nós acabamos a nossa primeira parte da aula de hoje. Eu vou dar continuidade num segundo vídeo, porque eu acho que pode ficar muito grande e eu não consegui depois postar. Então, até já já!